E agora nós vamos falar sobre uma doença que afeta muitas pessoas no mundo todo. A revista Lancet, uma das mais renomadas na área médica, divulgou neste mês um estudo com a Organização Mundial de Saúde, dizendo que o número de pessoas com pressão alta dobrou no mundo. Só para se ter uma ideia, 1 bilhão de pessoas têm hoje hipertensão. É considerado hipertenso quem tem pressão 14/9 ou acima disso. E o aumento de hipertensos no mundo se deve ao número maior de obesos, ao consumo excessivo de sal, ao sedentarismo e ao crescimento da população idosa. O envelhecimento também eleva, os riscos de hipertensão, porque os vasos ficam mais rígidos, o que aumenta a pressão sanguínea. Então, para explicar para a gente o que está causando, a gente já falou alguns fatores, mas o que a gente pode fazer e falar sobre esse aumento do número de hipertensos, nós recebemos a médica cardiologista, doutora Luciane Malucelli Fadel. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada por estar conosco. Eu é que agradeço a oportunidade. O que está acontecendo com as pessoas? Estamos ficando com pressão alta muito mais? A nossa população está envelhecendo e também adotando hábitos errados de vida. Principalmente isso, O envelhecimento, a população do mundo todo está ficando mais velha, isso era uma coisa esperada, porém, os hábitos errados de alimentação, sedentarismo, o tabagismo, o fato de fast foods, aumentam muito o risco de outras doenças e uma delas é a hipertensão. Certo. O que é a hipertensão e como que a pessoa pode identificar que ela está chegando perto dessa doença? Então, a hipertensão arterial é os níveis de pressão elevados, como você citou, acima de 14/9 ou o que a gente usa 140/90 milímetros de mercúrio. Esse é o nível de corte, acima disso é considerado hipertenso. Existe classificação de hipertensão leve, hipertensão moderada ou hipertensão importante e cada uma delas merece um cuidado em especial. Para você identificar isso, vale lembrar sempre: a hipertensão muitas vezes é assintomática. O que significa isso? Que nós estamos caminhando por aí e não sabemos ser hipertensos. Ou seja, não silenciosa. Estou carregando meu inimigo quietinho ali nos vasos sanguíneos e a qualquer momento pode se manifestar. Isso. De que forma? Pode se manifestar. O primeiro evento que você vai descobrir através de um acidente vascular cerebral, que é o vulgo derrame cerebral, através de um infarto agudo do miocárdio e algumas pessoas já hipertensas de longa data podem fazer o que a gente chama de miocardiopatia dilatada, o conhecido coração grande, coração dilatado. Então, essas são algumas das doenças que a hipertensão contribui. Certo. Ela tem cura, a hipertensão? Não. Hipertensão não tem cura. Hipertensão tem controle. Esse controle pode ser através de tratamento não farmacológico, que a gente diz, que são as modificações do estilo de vida, ou através de tratamento farmacológico, que é o uso de medicação. Mas vale salientar, não existe a cura. Existe sim o controle e adequado, no qual a gente vai evitar problemas maiores futuros. Certo. Doutora, só para lembrar quem está em casa e quiser mandar a pergunta, está aí o WhatsApp na nossa tela, está aí o Facebook na tela e tem o WhatsApp também, pessoal? Então, se você está com alguma dúvida, está ouvindo a doutora falar, já manda para a gente. Está aqui o númerozinho do WhatsApp. Se você não quer se identificar, é só colocar ali que você não quer se identificar, que as meninas ali em cima já tiram o seu nome, certo? Agora, doutora, com relação a esse número elevado, ou seja, vamos falar em âmbito de Brasil, estamos preparados para esse aumento, tanto na forma de conscientização como na forma de tratamento da hipertensão? Eu acho que o mais importante e o que a gente vê muito a Sociedade Brasileira de Cardiologia no seu departamento de hipertensão arterial é tentar fazer programas de prevenção e divulgar o que é a hipertensão e como que você pode detectá-la, fazer essas prevenções que o pessoal faz na rua, faz um sábado onde está se vendo, aferindo pressão, vendo níveis de glicose por causa da diabetes. Então, são pequenas entidades que se unem para tentar conscientizar e alertar a população. O que eu estou fazendo hoje aqui nada mais é do que isso. Claro, exatamente. Acho que a gente tem muito ainda a fazer para que a gente consiga dominar o que está tentando nos dominar. Sim. E é uma doença assintomática, mas eu posso sentir de alguma maneira assim que a minha pressão está alta, ou seja, eu tenho alguma sensação.
o que pode me levar a procurar um médico naquele momento? O que poderia ser isso? Algumas pessoas sentem. Pode ser, o que a gente escuta de mais comum é a nucalgia, que é o peso na região da nuca, a dor de cabeça, tá? Sempre que você tenha uma dor de cabeça, às vezes você acha, você fala, é normal, é uma dor de cabeça eventual. Tudo bem, se você tem muito eventualmente, você não tem que se preocupar. Mas se aquilo começa a se tornar quase que diário, ou 2 vezes por semana, ou no mês você tem vários episódios, no momento que você está sentindo a dor, procura um local onde possam aferir a tua pressão e se ela estiver realmente elevada, procure um atendimento para definir se você realmente e está hipertenso ou foi um momento que isso aconteceu sem significar hipertensão. Pode ter, quando ela é muito elevada, cansaço, pode ter uma opressão leve no peito, mas eu gosto muito de salientar que todos nós, do mundo inteiro, devíamos, no mínimo, uma vez ao ano, verificar a pressão, independente de estar sentindo ou não alguma coisa. Até porque, para que não seja algo silencioso. Silencioso, que é o que mais, que é o que mais nos preocupa, que nos chama atenção. E uma vez que você veja que você tem e que você é silenciosa, não deixa isso de lado. Não pensa, não sinto nada, vou deixar para depois. Não, procura. Porque aí a gente tem como oferecer uma melhora para a tua qualidade de vida e principalmente para a tua sobrevida no futuro. Sim. Reduzindo riscos maiores. Que pode ser a morte, por causa de problemas que a gente já citou. Sim, ou uma invalidez, né? Um acidente vascular cerebral importante, onde te deixa com sequelas, limitações de trabalho, às vezes limitações que te levam a ficar realmente na invalidez. Doutora, a gente tem uma telespectadora que escreveu no nosso WhatsApp, a gente só não está conseguindo agora colocar aqui na tela. Ela perguntou o seguinte, se na gravidez a hipertensão pode aparecer e depois não desaparecer mais? Sim, pode. Durante a gravidez, pode vir a desencadear a hipertensão, que é uma hipertensão específica da época da gravidez. A pessoa pode anteriormente não tê-la, vir a desencadear e depois do nascimento do bebê, pode sim voltar aos níveis normais, sem mais a necessidade de tratamento ou se manter. Então, sempre vale lembrar que uma vez que você teve, acabou, gestou, teve o bebê, acompanhe mesmo assim, continuar mais um tempo. Aferindo. Isso. O pessoal da obstetrícia sempre faz esse acompanhamento e, se necessário, sempre nos encaminha e orienta da melhor forma possível. Eu tenho uma pergunta, doutora. Quem tem pressão baixa a vida toda, minha pressão é baixa, sempre foi baixa, às vezes você chega no hospital, meu Deus, mas como você aguentou com essa pressão tão baixa? Pode ter pressão alta? Pode. Pode. O risco de quem tem hipotensão, que é a pressão baixa, é de se sentir mal, ficar tonta, fraqueza, moleza, mal-estar, mas não outros riscos no dia a dia. E essa pessoa, sim, pode vir a se tornar um hipertenso no desencadear aí da idade, da vida. Isso é importante, né? Porque a pessoa pensa, eu tenho pressão baixa, eu nunca vou ter pressão alta. Isso, ou até ela tinha bons hábitos e vai abandonando esses bons hábitos e com isso vai elevando os níveis de pressão. Temos mais uma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta de uma telespectadora, mas enquanto isso, doutora, nas unidades de saúde, né, pelo SUS, qualquer pessoa que chegar, ela vai ter um atendimento para aferir a pressão e para fazer os testes ali mesmo, né? Sim, isso sim. Toda a equipe médica e equipe de enfermagem das unidades de saúde, elas têm infraestrutura para isso. E não se deve pensar que o hipertenso, ele obrigatoriamente precisa de um cardiologista. Não é verdade. Ele precisa de um médico que lhe faça o diagnóstico. Muitas vezes, esse próprio médico, seja ele da especialidade que for, muitas vezes é capaz de orientar o que é necessário e até iniciar tratamento. Uma vez que esse médico acha que precisa de um acompanhamento no cardiologista, assim vai encaminhar. O telespectador Diego tem constantes dores na cabeça, na nuca e cansaço no corpo. Pode ser sintomas de hipertensão? Pode. Não posso dizer a você que seja um hipertenso, mas pode ser, tá? Principalmente pelas dores de cabeça, pela dor na nuca. Isso leva a gente a sugerir a ele que verifique a pressão.
Tem um outro telespectador que está perguntando agora se o estresse do dia a dia pode fazer com que a pressão baixa se torne pressão alta. Pode. A gente tem visto que isso pode acontecer, a gente só tem que definir se essa hipertensão ela está acontecendo só nesses momentos de estresse maior ou se esse estresse diário está tornando ele um hipertenso. Infelizmente, é uma realidade, às vezes você não tem outros fatores de risco e tem somente o estresse. Então, tem que se cuidar, né, doutor? Hábitos saudáveis, praticar esporte, ou seja, uma atividade física, não precisa ser, né, um atleta, um competidor, mas hábitos saudáveis fazem com que a hipertensão possa ficar mais distante da gente. Isso, é isso? É isso mesmo. Então, tá bom. Muito obrigada por estar conosco aqui no Ver Mais. A gente está recebendo outras perguntas de telespectadores que a gente não vai conseguir responder hoje, mas depois a gente passa para a doutora e vê se consegue responder o pessoal que está encaminhando. Pode ser? Com certeza. Fico à disposição para essas questões e gostaria de aproveitar aqui para orientar, né? Verifiquem suas pressões, pelo menos uma vez ao ano. Vamos evitar que esse número aumente. Obrigada, doutora. Obrigada.